Este é mais um episódio do Papo Justo e hoje vamos falar sobre um tema que sustenta a vida, mas que por muito tempo ficou invisível: os cuidados como um direito humano e fundamental. Cuidado é trabalho? Cuidado é um trabalho produtivo ou reprodutivo? Quem cuida? Quem cuida de quem cuida? E por que os cuidados, especialmente aqueles exercidos no âmbito doméstico, ainda são tratados como tarefas consensualmente assumidas por alguns membros da família, especialmente as mulheres, e quando tem uma mãe na família, especialmente pelas mães? Qual o custo do cuidado que não é contabilizado nem é pago? Como conciliar a tarefa de mães de filhos com deficiências com os compromissos profissionais? A nova Política Nacional dos Cuidados contempla todas essas possibilidades? Para essa conversa, eu recebo hoje mulheres que pensam, vivem e transformam esse tema na prática. Nós temos hoje a Juliana Peixoto, vou apresentar por ordem alfabética, a Juliana Peixoto, que é servidora pública da Justiça Federal, da Terceira Região, e protagonista uma das protagonistas do documentário Precisamos Falar do Cuidado, dos Cuidados, que será lançado pelo Conselho Nacional de Justiça ainda nesse mês de maio. E Juliana também é mãe atípica. Regina Estela Vieira é professora da Unifesp, pesquisadora da SEBRAP e membro do grupo de trabalho sobre cuidados do Conselho Nacional de Justiça. É minha colega nesse GT do CNJ e com ela eu aprendo muito. Tatiana Rocha é juíza federal, diretora da subseção de Guarulhos e mãe atípica. Tatiane é uma juíza brilhante e também uma ativista, posso chamar de ativista, no tema das mães de filhos com deficiência. E vou começar fazendo a primeira pergunta sobre a economia do cuidado. Eu vou passar logo. A gente sabe que os dados foram lançados, dados muito que chamam muita atenção da gente, dos números sobre as mulheres que trabalham, sobre a importância dos cuidados e para a economia do cuidado, o trabalho não pago. Esses dados têm sido divulgados no Brasil, mas também são dados mundiais. Eu me lembro de uma pesquisa da Oxfam em 2020, 2021, que já falava sobre o tamanho dos cuidados não pagos, mas para isso a gente teve agora também a opinião consultiva da Corte Interamericana, a opinião 31 de 2025, que foi uma provocação da Argentina para saber se o cuidado podia ser considerado um direito humano, e como o cuidado atravessava ou prejudicava ou fortalecia o exercício de outros direitos. A Argentina faz esse pedido de opinião consultiva para a Corte Interamericana e ela lança o seu entendimento, esse documento, essa decisão em 2025. Então nós temos dados muito importantes sobre esse assunto. A gente tem também no Brasil a Política Nacional dos Cuidados, que foi instituída por uma lei de 2024 e agora no final de 2025, um ano depois da lei, é lançado o primeiro Plano Nacional dos Cuidados. Mas eu vou passar a palavra para a Regina, que é uma especialista no tema, para que ela nos traga os números. Regina, nos diga como está o estado da arte dos cuidados. Bom. Primeiro, o que é cuidado, né, Regina? Porque eu fico com medo desse tema. Agora, cuidado, se a gente conceituar cuidado como tudo, ele acaba virando nada, virando mais difícil da gente pedir a sua implementação como direito. Então, eu acho que eu vou começar perguntando o que é cuidado. Perfeito. Primeiramente, quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, agradecer à Jufesp no nome da sua presidência e, enfim, Inês pelo convite e cumprimentar minhas colegas de mesa. Estou muito feliz de compartilhar com Juliana e Tatiana esse momento e acho que, enfim, talvez a gente pudesse falar por 12 horas sobre essas duas perguntas, mas vou tentar resumir, assim, né?
no Sebrap e na Unifesp, né, a gente faz uma pesquisa coletiva que tem o nome de Rede Cuide, Rede Cuidado, Direitos e Desigualdades. Então, ali a gente está muito preocupada e a gente tem algumas das principais teóricas do Brasil e do mundo sobre esse tema, né, como a Nádia Araújo Guimarães, a professora Helena Irata. Então, a conceituação, de fato, como você disse, é muito importante, porque é ela que vai nos garantir ter foco. Cuidar pode ser tudo, e é um verbo muito fácil, né? A gente usa cuidar desde, sei lá, cuidado no trânsito, tô vendo ali uma faixa de pedestres, né? Cuidado de pets. Mas quando a gente está pensando em políticas de cuidado, nosso foco são essas atividades do dia a dia que garantem, como você já disse, a sustentabilidade da vida. E que envolvem trabalhos e diversas dimensões de trabalho, que são dimensões desde a ação direta. Então, a Nádia fala, né, em cuidado direto e cuidado indireto. Cuidado direto é aquele cuidado que a gente faz com pessoas. Então, desde um bebê pequeno, né? E é bom lembrar que todos nós fomos bebês pequenos, então todos nós precisamos de cuidado, até um idoso dependente ou uma pessoa com deficiência dependente, uma pessoa doente, uma pessoa acamada, né? Essas pessoas precisam de cuidado direto. E a gente soma isso ao que a gente chama de cuidado indireto, que é o cuidado que garante a reprodução da vida, garante o nosso bem-estar no dia a dia. Então, dentro das famílias, dentro das casas, a limpeza da casa, a faxina, a higienização das roupas, então lavar roupa, ir ao supermercado, ter comida todos os dias, né? Tudo isso, o preparo de alimentos, enfim, tudo isso é também cuidado, mas que a gente chama de cuidado indireto. E aí a gente diz que o cuidado é multidimensional porque, ainda que muitas vezes ele não seja reconhecido pela sociedade e que muitas vezes a gente atribua o cuidado a uma atividade biológica, quase que natural, instintiva das mulheres, a realidade é que a nossa sociedade invisibiliza essas cargas. Então, muitas vezes a gente não considera cuidado como trabalho. E uma das coisas da política, né, do nosso esforço de pesquisa, é pensar que o cuidado é sim um trabalho, porque ele exige sim muito tempo, principalmente das mulheres, ainda que a economia, né, ainda que o modo como a sociedade se organiza, diga pra gente que isso não é trabalho. Então a gente o desvaloriza, invisibiliza e desvaloriza socialmente. E aí, pensando na economia do cuidado, conectando as duas perguntas, a economia do cuidado chama atenção justamente para isso, para essa dimensão da tarefa, do trabalho. E ela vai quantificar, porque a gente não está negando que existem dimensões de afeto, de obrigação, de culpa, né? A gente pode falar de tudo isso quando a gente está falando do cuidado. Em especial de afeto, tem muito afeto nisso, mas tem também essa carga de trabalho. E a economia do cuidado chama atenção para que a sociedade desvaloriza, a sociedade explora, então a nossa economia só se sustenta porque esse trabalho gratuito é explorado, principalmente das famílias, dentro das famílias, principalmente das mulheres. E aí a gente pode falar, você mencionou dados, né? Alguns dados relevantes. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2018 fez esse cálculo de quanto equivaleria o trabalho de cuidado no PIB global, né? E esses dados são muito chocantes, porque de acordo com a OIT, o tempo gasto com trabalho doméstico não remunerado no mundo equivale a 2 bilhões de pessoas trabalhando 8 horas por dia sem salário. 2 bilhões de pessoas no mundo, 8 horas por dia. Se esse trabalho fosse pago com salário mínimo, ele equivaleria a 9% do PIB global. Ou seja, 8 trilhões de dólares por ano. Mesma coisa para o Brasil, o MAD-USP fez essa conta também. No Brasil seria ainda mais, 13% do PIB do Brasil. O que é mais do que o agronegócio, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação em termos de medida. Então é muito relevante chamar atenção para essas cargas e para essa desvalorização. Obrigada, Regina. Por isso que eu falei em trabalho produtivo e reprodutivo, né? Porque a gente coloca o cuidado sempre num trabalho reprodutivo. Ele não é um trabalho produtivo. Eu acho que como julgadora nas ações previdenciárias, a gente vê muito isso quando você pergunta do trabalho rural. O papel da mulher ali naquela economia familiar. Não, ela não era trabalhadora rural porque
ela não tem a mão com calo, porque eu já vi sustentações orais que dizem, não, mas ela não tem a pele maltratada do sol. Mas você ficar numa cozinha, acordar 4 horas da manhã, fazer o alimento de toda a família que vai para o campo, você não toma sol, né? Você tem outros tipos de desgastes e de encargos que muitas vezes não estão na pele e você não pode pegar o padrão do homem que está no sol para considerar o trabalho, né? Então, assim, a gente vê nisso e eu vou passar a palavra para a Tati para ouvir um pouco a Tati sobre esse trabalho que ela faz dentro ou fora do judiciário. Isso. Só antes de eu falar sobre o meu trabalho, também lembrando, complementando o que a Regina falou, que mesmo o trabalho remunerado é muito mal remunerado, né? Perfeito. Tem 10 anos de doméstica tem um reconhecimento, né? Tem toda aquela carga do colonialismo, da escravidão, tem gênero, tem cor, tem a questão social e quando não são as domésticas, que são mal remuneradas, as enfermeiras, as professoras das escolas que estão, que recebem mal e que elas é que sustentam das creches, das professoras das creches que sustentam que as outras mães possam trabalhar também, enfim. É uma retroalimentação de alguém que está lucrando às custas de pessoas que estão se esvaziando, né? Principalmente as mulheres. E no meu caso específico, eu tenho um filho com deficiência que hoje está com 14 anos, ele tem um autismo que varia entre o nível de suporte 1 e 2. E que hoje, assim, eu consigo estabilizar uma rotina de cuidado, mas ela dentro... Eu vim no carro pensando, assim, o que eu posso falar especificamente sobre o meu caso? Talvez o meu caso seja um caso que seja importante trazer como uma situação que deveria ser replicada caso outras instituições, eu digo até a iniciativa privada, respeitassem essas famílias e considerassem a pessoa com deficiência como vulnerável, como algo importante para que aquela mulher trabalhe, para que aquele homem trabalhe. No meu caso específico, eu tenho condições especiais de trabalho, que depois da pandemia, que apesar de tudo de ruim que a pandemia trouxe para o judiciário, ela deixou uma herança de digitalização, de possibilitar que um juiz faça uma audiência virtual, que antes era quase uma heresia, dizer que não, o juiz vai fazer uma audiência virtual, e hoje em dia é algo comum. Então, depois da pandemia, o próprio CNJ regulamentou essas condições especiais de trabalho para os juízes e para os servidores. E eu consegui essa condição especial de trabalho de teletrabalho integral. E o meu esposo, pai do meu filho, ele é defensor público da União e também tem essa condição. Então, nós temos uma divisão de trabalho que equilibra e que faz com que essa assistência ao meu filho, que teve fase da vida dele que ele fez mais de 5 terapias, era uma rotina insana. Você já era juíza? Já era juíza. Eu sou juíza há mais de 15 anos. Mas ele teve o diagnóstico muito tardio. Ele teve o diagnóstico lá para 5, 6 anos. Ele ficou naquela, sem saber o que ele tinha, sabe? Então, engraçado que nessa fase a culpa é sempre da mãe, né? Você não está repreendendo direito, tem alguma coisa errada, aquela coisa que a escola joga para a mãe joga para terapia, enfim. E talvez o que eu tenha a dizer seja justamente isso, que uma vez respeitada essa rede de apoio, uma vez respeitado que as instituições deem essa condição para que a mulher trabalhe e que essa carga saia toda dela, e ainda assim fica muito pesado, mesmo com toda essa rede de apoio, é possível que ela trabalhe com dignidade, dê o seu melhor e que muitas que elas querem é justamente isso, porque elas fazem por amor. Eu sou juíza porque eu tenho vocação e porque eu gosto do que eu faço. Entendeu? Então, assim, me dá essa oportunidade de que eu consiga me realizar profissionalmente, além de ser uma mãe com uma pessoa com deficiência, ser uma mulher, uma profissional, e tem essa oportunidade. Então, assim, quando eu consigo que o pai da criança também tenha essa condição e também participe, como deve ser, né? E que eu tenha uma rede de apoio, que eu consiga trabalhar e isso dê certo, isso tem que ser replicado, isso que tem que acontecer para o futuro, né? E se hoje vem reconhecido como direitos humanos, tem a questão de que os direitos humanos, eles são reativos, eles não brotam, né? Se isso vem reconhecido hoje, foi porque na pandemia isso ficou tão absurdo, essa carga para a mulher, que começamos a ter que pensar mais sobre isso e tirar do tapete essa sujeira, sabe?
Vamos pensar sobre isso, vamos conversar sobre isso, porque ficou algo que estava muito subliminar nas famílias, aquela coisa, né? O copo volta para a pia, tudo se resolve, veio a pandemia, ficou caótico para todas as famílias, as mulheres que tiveram que trabalhar em casa não tinham mais a rede de apoio, e aí depois disso que esse assunto começou a vir da academia, né? Direto para as instituições, para que elas conversassem, e hoje temos até isso reconhecido como lei, como decreto. Então, talvez o que eu tenha a dizer seja justamente essa. Apesar de toda a dificuldade que eu passo de ir para terapia, Juliana provavelmente vai trazer essa questão, né? E levar um filho para a terapia não é a mesma coisa que levar para o balé no judô. Né? Ainda que eu leve meu filho para a natação, né? Uma criança típica você leva para a natação e vai jogar, né? Eu estou bolsa, o que vai fazer? A mãe atípica não pode fazer isso. Ela fica ali, ele pode ter uma crise eventualmente, entendeu? Então, o que hoje eu faço? Meu laptop vai para tudo quanto é lugar. Eu estou na sala de espera, eu estou com o meu laptop na mão. Eu estou fazendo audiência, eu fiz uma divisão de trabalho com o pai da criança, de que ele tem um momento que eu estou trabalhando e que eu não posso ter oportunidade, e ele também. Sim. Essa divisão não funciona. Fora isso, é o laptop o dia inteiro trabalhando. Seja onde eu estiver. Então, assim, a gente se reinventa como profissional, a verdade é essa. E no final das contas dá certo. E seu filho é filho único? Não, eu tenho uma filha típica, e eu até digo o seguinte, a minha filha típica, ela não tem nenhuma questão específica. E aí eu digo que se ela fosse a filha mais velha, eu saberia que ele era autista muito antes. Porque quando eu vi o desenvolvimento dela, eu vi quando eu não enxergava que ele tinha uma questão. Porque ela é mais nova. Porque ela é mais nova. E quando você vê o desenvolvimento regular de uma criança, você percebe que quando foi o primeiro filho, eu tive muita dificuldade de enxergar isso, né? E como eu vejo que ela vai se dando autonomia, ela vai se dando independência, e como ele tem essa dificuldade de que precisa realmente, né? Então, assim, é quase que natural do ser humano pedir autonomia, e quando a gente vê querer autonomia, quando a gente vê uma pessoa com deficiência, a dificuldade que ela tem, que esse meu filho tem, de ter autonomia, de ter independência, e como isso é construído com as terapias, como isso é construído no dia a dia para poder trazer essa autonomia para ele. Eu vou passar para a Juliana, eu sei que a Juliana tem 2 filhos, talvez conversar por isso, né, Juliana? Como é a sua rotina e como os cuidados são compartilhados entre todos da família e a sua sobrecarga ou não? Sim, eu sou mãe de 2 filhos, o meu mais velho é o típico, e eu não notei com tanta facilidade assim, as dificuldades. Eu, quando optei por ter o segundo filho, eu pensei muito em respeitar a individualidade de cada um, como cada um ia crescer, adquirir conhecimentos. Então, quando o Theo, que é meu filho mais novo, começou a apresentar algumas dificuldades, eu falei, é o jeito dele de aprender. De fato era, mas vinha associado a um transtorno, a uma deficiência. E aí veio a pandemia, veio o isolamento, a gente achou que é porque não tinha contato com outras crianças, mas com o passar do tempo a gente viu que era uma deficiência. Eu também trabalho, né? Tenho contato com várias mães, porque eu sou uma mãe de clínica também, de sala de espera, com computador na mão, trabalhando em todos os intervalos. E como a Tatiane falou, não é... Levar um filho para terapia não é igual levar um filho para aula de judô, natação. Porque chega lá, meu filho não quer descer do carro. E é 30 minutos tentando tirar ele do carro. E aí já sai, às vezes entra uma crise e você perdeu a terapia que era de 50 minutos. E vai embora para casa. Sem conseguir, frustrada, né? Tudo isso demanda muita organização. Eu também tenho um acordo com meu marido, que é pai do meu filho, e só que ele muda muito de horário dentro do trabalho dele. Então, a minha flexibilidade em trabalhar em horários diferentes possibilitou a gente a fazer isso. Atualmente, ele trabalha à tarde, então eu trabalho de manhã. Ele leva nas terapias da manhã, eu levo nas terapias da tarde. Nem sempre dá certo. Às vezes a gente chega atrasado, às vezes a gente pauta e vai justificando. Mas a união ali é que está fazendo o Theo evoluir. O Theo é nível 2, 3 de suporte, está começando a falar algumas palavras agora, com 7 anos de idade. E a deficiência é muito grande. É muito difícil. Eu acho que é interessante trazer o trabalho, porque eu sempre tenho assim que o trabalho é onde eu me sinto eu. Onde eu sou a Juliana. Eu não sou a mãe, eu não sou a esposa, eu não sou a filha de uma pessoa idosa. Eu sou só eu. E ali, eu também trabalho por amor. Eu gosto do que eu faço. E eu acho que é isso que é importante. Ali parece que eu mudo de mundo.
Eu me abstraio um pouco daquela coisa da deficiência. Mas, sendo mãe de clínica e convivendo com muitas mães atípicas, muito mais vulneráveis socialmente do que a gente, eu sou uma exceção. Ninguém mais consegue trabalhar. Nenhuma empresa quer uma mãe, e muito menos uma mãe atípica, que não tem um horário fixo, não querem colocar a gente em home office porque acham que não vamos trabalhar direito. Então, essas mães ficam muito dependentes dos pais, do auxílio financeiro. Isso limita o acesso à terapia, mas também o acesso ao próprio cuidado delas. Elas são inteiramente dedicadas aos filhos. Eu acho que, enquanto política, precisamos dar mais suporte para isso. Né? Eu vi que o Plano Nacional de Cuidados, ele traz um projeto sobre cuidoteca. Achei bem interessante, porque talvez seja uma opção dessas mães de deixarem os filhos lá, sendo cuidados e poderem se dedicar um pouco ao trabalho e ao autocuidado também, que é algo que faz muita falta. Espero que isso saia só de um projeto, se torne uma realidade. Também, como mãe atípica, entrei em contato com várias deficiências, com vários adultos deficientes, e vejo a precariedade que é. Depois de uma certa idade, então a criança vai para a escola, depois da escola, ela não tem para onde ir. Ela fica em casa. E aí demanda mais cuidado ainda. E é um cuidado... E a mãe também já está envelhecendo, né? Então a mãe também já não tem mais a energia que tinha quando era uma criança, né? Exato. É uma mãe idosa criando de um adulto... que precisa de uma atenção como uma criança. A mãe tem muita questão do direito de morrer, sabe? É como se a gente não tivesse esse direito. Tudo que eu puder fazer na minha vida, em vida, quem é que vai ficar, né? Isso é uma coisa que passa pela nossa cabeça. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai ficar? Eu não sou eterna, provavelmente ele viverá mais do que eu. Isso a gente eu digo que essas salas de espera, elas deviam ser feitas estudos antropológicos, conversas que as mães têm, e o que elas passam, as dificuldades, realmente é quase que unânime essa questão de quem é que vai cuidar depois que eu for embora, né? Uma questão que eu achei interessante quando a Juliana coloca, que ela fala que no trabalho ela se sente ela. Então, será que quando a gente está cuidando, a gente está cuidando, ao mesmo tempo que a gente está dando o melhor da gente, e no caso de mães atípicas ou filhos que cuidam de pais idosos, ali o cuidado não é tão romântico como parece, não é tão, embora seja um ato de amor, claro, ninguém diz isso, né? Mas talvez o autocuidado, a gente se centrar no autocuidado pode ser muito importante para sobreviver, né? E não cuidar talvez seja quando a gente se reconhece como pessoa, né? Isso é uma questão. Eu vou voltar um pouquinho para os dados e para a nossa especialista, mas essa questão de quem cuida, né, Regina? Quem mais cuida no Brasil, né? E qual o impacto disso na carreira das mulheres? Porque a gente vê, só pela fala das nossas duas protagonistas aqui nos cuidados, que isso tem um impacto e deve exigir algo extra, que já exige das mulheres em qualquer ambiente de trabalho, mas eu acho que algo extra. E como isso afeta a autonomia financeira? A Juliana coloca isso, né? Na sala de terapia, muitas mães não podem trabalhar, né? Então você tem esses dados ou tem estudo sobre isso? A academia tem se dedicado a estudar essa questão da interseccionalidade, mulheres negras, trabalho doméstico. A Tati falou do trabalho doméstico, a importância dessas funcionárias, né, que são empregadas domésticas, das heranças históricas da questão do pós-escravidão, né? Acho que a gente está pautando temas muito interessantes, né? As emoções do cuidado, essas múltiplas facetas que exigem da gente enquanto mulheres, né? Então, a mulher que cuida, a mulher que trabalha, como se, de fato, a nossa sociedade não nos dá a possibilidade, ou ainda
ela deve muito a nós, né? Ainda não nos dá essa plena possibilidade de sermos inteiras. A face cuidadora, a face profissional, né? Parece que a gente tem que ficar escolhendo se tem hora que eu sou filha, tem hora que eu sou mãe, tem hora que eu sou essa profissional que me dedico ao trabalho. Então, a gente ainda separa muito, acho que a divisão sexual do trabalho, né? Como diz a Helena Hirata, ela tá muito presente nisso. A gente não consegue ser inteira, a gente tá sempre fragmentada. Prestar atenção no cuidado ajuda muito nisso, assim, chama atenção para que essa fragmentação, ela é uma fragmentação falsa. Afinal, todos nós, a gente não é indivíduos sozinhos no mundo, né? A gente se interconecta. Então, acho que é importante frisar isso, porque quando a gente pensa nessas dimensões todas e essas perguntas da Inês, né, sobre como isso impacta no nosso, né, no nosso acesso ao mercado de trabalho, e tem muita pesquisa sobre isso, como isso chega diferente às mulheres, né? Acho que são pontos interessantes. Eu quero citar algumas coisas que eu acho que podem ser relevantes aqui para nossa conversa e que dialogam. A primeira coisa, né? A gente pensar nas cargas de cuidado, como elas atingem principalmente as mulheres, né? Em termos de dados, a gente sabe que, então, dados do IPEA, né? Mulheres em geral dedicam o dobro das horas que os homens a tarefas de cuidado, sejam diretas ou indiretas, né? Seja cuidar da casa em geral ou cuidar de pessoas em específico. Então, as mulheres dedicam 22 horas semanais e os homens 11, mais ou menos, tá? Isso aproximadamente. E isso a gente não tá dizendo quais tarefas, porque tarefas de cuidado para mulheres normalmente se sobrepõem, né? A gente tá fazendo comida e cuidando da criança e ligando para a mãe para saber se a mãe tá bem e já anotando a lista do mercado. Homens, de modo geral, fazem tarefas específicas e pontuais. Então, sem contar nem essa sobreposição de tarefas, a gente tem o dobro. Isso piora muito para mulheres casadas, mulheres que são mães ou têm e precisam cuidar de pessoas idosas próximas. E, obviamente, como vocês estavam dizendo, para mães atípicas, nem se fala, né? As cargas de cuidado vão se sobrepondo cada vez mais. Isso é interessante notar também em termos de que populações... Então, eu tô falando de números em geral no Brasil, mas se a gente for olhar para populações, pensando em questões para além de gênero, né? Pensando em raça, em classe, em região, isso também varia muito. Então, por exemplo, o que a gente sabe é famílias de classes mais baixas, meninas, desde muito pequenas, ao invés de receberem cuidado, cuidam. A mesma coisa para idosas. Idosas já passando 70, ao invés de receberem cuidado, cuidam. Porque suas filhas precisam ir para o mercado de trabalho, muitas vezes acumular 2, 3 jornadas e deixam com suas mães, até com as avós, as crianças, as gerações, né? Então, raça e classe se interrelacionam nesse ponto de forma muito pesada, porque a gente vê como o cuidado acaba ficando muito dentro das famílias e entre as mulheres dessa família, né? A professora Nádia Guimarães, ela tem um estudo muito interessante de que a gente fala de trabalhadoras domésticas, né? Por mais que o Brasil tenha um contingente, né? São aproximadamente 6 milhões de trabalhadoras domésticas, contando empregadas com vínculo formal, as informais e as diaristas. Então, 6 milhões. Essas 6 milhões, como o Brasil é um país continental, é um número enorme, mas em termos de acesso das famílias, só 20% das famílias no Brasil têm condições de contratar algum tipo de cuidado. 20% das famílias apenas. Então, esses arranjos que eu tô falando, da filha que cuida, da avó que cuida, é muito mais comum. É comum em 80% das famílias. E eu tô dizendo assim, de contratar uma babá, mas estou também falando de conseguir pagar a creche, por exemplo, né? Uma creche de bairro. Só 20% das famílias. Isso impacta em termos de classe e raça, porque a gente sabe que os mais pobres no Brasil são as pessoas racializadas, né? As pessoas não brancas. Então, acho que todos esses dados são interessantes da gente trazer e também pensar nesse impacto no mercado de trabalho, né? Só para... Não vou monopolizar a fala aqui, mas acho que é interessante pensar que se a gente for olhar para o setor privado, né? No setor privado, mais da metade das mulheres que saem em licença maternidade não retornam ao mercado de trabalho. E por que não? Justamente porque o retorno, muitas vezes,
o custo do cuidado, que é muito pouco, ainda hoje, né? A gente tem agora, desde 2024, uma política nacional de cuidados que visa ampliar a vaga em creche, que pensa nas cuidotecas, né? Então, espaços nas universidades para as mulheres que são mães estudarem, se aperfeiçoarem. Tudo isso está sendo pensado, mas a gente sabe que o Estado ainda deve muito, a gente ainda tem déficit de creche. Então, é por isso que as mulheres não retornam ao mercado de trabalho, porque ela não consegue pagar o cuidado, não consegue pagar uma creche privada, e aí, colocando na balança, é mais barato ficar em casa, não retornar ao mercado de trabalho, do que conseguir um lugar adequado ou uma pessoa adequada para cuidar do seu filho. Então, isso é só a ponta do iceberg de muitas coisas e muitas barreiras para essas mulheres que assumem o cuidado no Brasil. E filhos sem ser filhos atípicos, né? Cuidar dos filhos. Estou falando de dados em geral. Em geral, exatamente. né? Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que dentro das empresas, nós mulheres somos subjugadas. Com certeza. Quando a gente volta, nem esperam para saber se vamos dar conta do cuidado ou não. Já é a primeira a entrar na fila para ser desligada da empresa. Já projetam desligar antes que ela volte. Porque presumem que ela vai faltar para levar o filho ao médico, que ela vai se atrasar porque a van não passou. Então, a gente é subjugada. Eles colocam a nossa capacidade menor quando somos mães. Sim. E essa mudança cultural, esse giro cultural, que eu acho que minha esperança no futuro é essa. Por que as empresas não aceitam que quem tem que faltar ao trabalho é o pai quando a criança está doente? Por que não é ele que tem que levar no pediatra? Por que não é ele que, quando a criança está doente, vai faltar? Por que é ele que vai ter que fazer uma viagem para visitar a mãe idosa? Porque às vezes quem cuida da mãe idosa é a nora. Né? Não é nem o pai, não é nem o filho que cuida da mãe. É a nora que cuida da sua sogra, porque ele mesmo não sairia do seu trabalho para poder cuidar dessa senhora que seria a sogra. Então, por que a gente tem que normalizar isso? Por que a gente não pode reverter essa normalização? Porque isso não é uma lei da gravidade, né? Isso é uma lei cultural. Então, assim, a gente tem que mudar essa cultura para que no futuro nossos filhos e netos não passem por isso. E o próprio direito reproduz, né, essa atribuição diferente do cuidado para as mulheres. Isso está presente desde lá das origens da CLT em 43, que a CLT cria um capítulo específico só para o trabalho das mulheres, como se a gente não fosse trabalhadora em geral. Né? Exato. E é nesse capítulo que tá, né? Então, a licença maternidade de 120 dias, que a gente tem lutado para aumentar, mas aí em comparação com a paternidade, vejam, foram mais de 35 anos para a gente conseguir regulamentar a licença paternidade no Brasil, que aconteceu este ano. E mesmo assim, uma licença paternidade que vai sair de 5 dias e vai chegar a 20, né? Ainda é muito pouco em comparação. A própria lei, então, desresponsabiliza os homens. Sim. E aí, então, a gente acaba reproduzindo desigualdades do começo ao fim, né? Sim, porque essa questão da maternidade, ele é muito forte ali quando ele é um bebezinho, né? Pequenininho. Logo depois disso, tudo que a mulher faz, ele também é capaz. Isso. Exato. Não existe nada que ele não possa fazer, que só ela possa fazer. Tirando a amamentação, né? Ela acaba tendo que, com 4 meses, né, desmamar ou botar retornar artificial. Todo o resto, eles são plenamente capazes de fazer. Não, e como se uma mulher amamentando tivesse plena capacidade de fazer todo o restante do cuidado, né? Precisa ser uma tarefa conjunta, a gente precisa de muita gente para cuidar, né? Não é só uma pessoa sobrecarregada. E assim, eu acho que o judiciário também precisa entrar nessa pauta dos cuidados e fazer julgamento sob a perspectiva do cuidado. Do mesmo jeito que a gente tem o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, talvez não precise de um protocolo, mas a Regina está no grupo no GT dos cuidados do CNJ e tem contribuído com suas pesquisas, seus conhecimentos para... Eu também participo desse GT para a gente pensar como incorporar isso nos nossos julgamentos e no administrativo do judiciário, porque eu soube do julgamento aqui da minha região, da terceira região, que um funcionário público pedia remoção para outra cidade porque ele era separado da mãe e a mãe do filho dele, o filho dele era autista. E no julgamento, nos primeiros momentos, o primeiro voto
julgamento aqui no segundo grau já era dizendo, não, olha, ele não tem razão para se mudar, porque a mãe já não trabalha, ele manda a pensão para a mãe já não trabalha e o filho já está sendo atendido com a mãe e com a rede de apoio da mãe naquela cidade. E vem, salvo engano, uma desembargadora, porque eu não tenho acesso ao processo todo, nem sei se esse processo não é sigiloso, né? Não sei. Mas ela disse, não, peraí, se ele se muda também, ele vai ajudar sim, vai ajudar não, ele vai... vai contribuir, as tarefas do cuidado vão ser redistribuídas e essa mulher que não trabalha pode voltar a trabalhar, né? Ela pode voltar a trabalhar, porque a gente tem que pensar que é interessante isso nas leis, né? As pensões alimentícias para as mulheres são quando elas não trabalham, por um período curto, porque ela tem que voltar ao mercado. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras posições que a mulher não pode voltar porque ela está cuidando do filho. Então, e nesse caso, o que eu soube é que esse servidor conseguiu a remoção, mas assim, muitas vezes a gente fala de cuidados ou de julgamento sobre esse caso foi apresentado como um julgamento sobre perspectiva de gênero, e é de gênero mesmo, porque ao você dar uma decisão favorável a um homem, você está beneficiando aquela mulher que está sobrecarregada. Então, assim, enquanto a Regina falava, vocês três falando, eu me lembrando dos casos de alta no previdenciário, de licença maternidade e alta tardia, né? Se você tem ao mesmo tempo que há previsões de direitos só para as mulheres, a lei previdenciária, muitas vezes, ela é feita a partir do homem médio, né? Então, se você tem uma licença de 120 dias de maternidade, 120 dias, depois de 120 dias, você tem que voltar a trabalhar. Sendo que se seu filho ficou na UTI durante 120 dias ou 115 dias, você não conviveu com o seu filho, você não cuidou dele, você precisa de mais tempo, né? E você não consegue fazer isso sem judicializar. E quando você judicializa, você ainda tem a questão de onde sai, de onde sai esse recurso. Eu nem sei se essa questão já tem alguma lei sobre isso, mas eu me lembro que eu tinha muitos casos desses quando eu cheguei no tribunal assim, em 2018, 2019, 2020, não sei se teve uma lei que resolveu isso ou se foi se resolvendo, mas esses casos de licença tardia são casos que, embora a mãe tenha, o cuidado está aí desprezado, né? Porque você tem um padrão masculino. Mas eu quero ouvir um pouco a Tati e a Juliana, como é a rotina delas em relação aos cuidados e o conciliar com o lado profissional. A gente já começou a falar sobre isso, mas precisariam de outras normas além dessa resolução do CNJ? Eu acho que é mais cultural mesmo, né? O respeito da instituição. Aqui no Tribunal da Terceira Região, especificamente no meu caso, tanto a corregedoria quanto a presidente do tribunal, na época que eu pedi, eles foram bem compreensivos com o meu pedido, eu não tenho nem o que reclamar disso. Mas, às vezes, a questão cultural é da instituição, entre colegas, no caso da Juliana servidora, né? Culturalmente, outros colegas que acham que ela está tendo um privilégio por estar em casa. Eu já vi isso como gestora, inclusive em relação a servidores, pessoas com deficiência, e eu tendo que explicar para a equipe, olha, essa pessoa não está tendo um privilégio, ela está tendo uma condição de trabalho digno, não é uma situação específica dela porque ela quer, é porque realmente, para que ela trabalhe com dignidade, o trabalho tem que ser reformatado para essa pessoa, e ela vai produzir e trazer tantos benefícios para a instituição quanto você, às vezes até mais, né, porque ela tem esse olhar inclusivo. E eu penso muito que no judiciário a gente tem que fazer o dever de casa para poder julgar, porque esse olhar com essa chamada de consciência, eu vejo que eu uso muito nos meus processos previdenciários também,
Por exemplo, a pessoa que pede, a mulher que pede prorrogação da qualidade de segurado, porque ela ficou um período grávida e ela ficou desempregada 1 ano, perdeu a qualidade de segurado e o INSS não prorroga por mais 1 ano. Quando é óbvio que ela vem na audiência e fala assim, mas eu estava grávida, ninguém ainda dava trabalho uma pessoa grávida, que é muito óbvio. É muito óbvio. Ela não vai conseguir trabalho, então ela tem que prorrogar por mais 12 meses essa qualidade de segurado. E no benefício assistencial a gente vê muito situação de que a mãe, você vê no CNIS dela, que ela tenta voltar a trabalhar, pega um trabalho temporário e volta, e aí o sistema já bloqueia para ela receber benefício assistencial porque ela recebeu uma renda. Só que ela tentou trabalhar e não conseguiu, porque é quase impossível você ter um trabalho braçal, que precisa ter sua presença física, e a maioria delas é um trabalho braçal, presença física, e ainda assim levar o filho para uma PAI, uma situação de levar para terapia. Elas tentam, mas não conseguem. Então você vê que o CNIS dela ali ela tenta trabalhar, não consegue, tenta trabalhar, não consegue, e aí o INSS globalmente fala, não, mas ela teve uma renda tal, sim, mas no mês seguinte já ela ficou mais não sei quantos meses desempregada, entendeu? Então assim, ela realmente tentou sobreviver, não conseguiu. Ela precisa de um benefício assistencial para dar essa assistência para a criança. Pelo menos nessa primeira infância, que é a janela neural, que essa criança precisa de terapia. Eu acho bem interessante essa questão do benefício assistencial, porque o que eu vejo é que teríamos que ter um benefício que não fosse limitado à renda. Porque hoje, atualmente a gente tem limitado a renda. A pessoa tem que ser miserável para ter direito ao benefício assistencial. E mais a incapacidade tem que ser total, né? E então, o autista nível 3, se for o nível 1, tem que ir para terapia, tem que fazer tudo. Não, ela não serve. Eu vejo minhas colegas, mães atípicas, que se sentem condenadas a não ter uma renda nesse momento e a não se aposentar. Porque também não conseguem contribuir com o valor de 20% do salário mínimo, vão conseguir aposentar com 62 anos, não conseguem emprego e vão pensam na velhice, já a questão do filho, e mais a dela mesma, que vai ser uma idosa, que precisa de cuidados, que precisa de medicamentos, de plano de saúde. Isso é muito preocupante. Sim, porque essa conciliação que a doutora Virginia perguntou, como é que vocês conseguem conciliar? Porque o nosso trabalho é um trabalho intelectual. Então, assim, a gente tem um nível de estudos, né, que 90% da população brasileira não tem. Exatamente. Então a gente consegue ter um trabalho que use, né, a nossa questão intelectual. E a maioria das mulheres que não tem essa condição, né, que elas precisam estar fisicamente no lugar para poder trabalhar, né, que não tem vagas de emprego para elas que possam fazer um teletrabalho, uma jornada reduzida. Sim, o que me facilita é a flexibilização. Então, quando eu fui para o gabinete, eu falei, eu não tenho horário fixo de trabalho. Eu me comprometo a entregar o trabalho. Mas que horário eu vou trabalhar? Eu não posso te garantir. Por quê? Meu filho é prioridade. E eu tenho profissionais, eu tenho psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta, que tem agendas também. Então, eu consigo me adequar à agenda delas. Se eu tivesse um horário fixo, meu filho ia estar sem terapia. Porque eu teria que optar. Em termos de serviço do CNJ, do que é preciso, a gente precisa de produção, produtividade. Eu, por exemplo, ali no juizado de Guarulhos, é um dos juizados mais sobrecarregados. A minha produtividade é alta. Só que, eu até falo assim, se os advogados tiverem as horas que eu assisto naquele processo, as mais insanas, que vão desde 5 da manhã às 7, 8 da noite. Porque eu paro, volto, exceto nos dias de audiência, que aí realmente eu me tranco e preciso ter aquela concentração total. Mas eu estou on e atendo os advogados a hora que eles precisam. E atendo... na verdade, a gente acaba fazendo até mais. Porque tem um estigma tão grande que a gente precisa meio que provar que, olha, realmente eu consigo, olha como é que eu consigo bem feito. Né? O estigma é justamente inverso. Às vezes, um servidor ou um juiz que está lá, presente, vai ter menos, né? A verdade é essa. E a gente precisa ficar comprovando. Já tem a questão da mulher, né? Que a gente precisa provar mais do que o necessário. Mas a mulher, ainda nessa situação, ainda fica tentando provar ainda mais essa situação. Até em questões de promoção, né? Ascensão profissional mesmo dentro do ambiente. Também, depois de um tempo que eu estava no gabinete, a doutora me atribuiu uma função. E aí, quando a assessora veio falar comigo, eu falei... Aí a gente tem um pouco de insegurança, né? Eu falei, mas eu sou merecedora? Porque eu também não quero que seja atribuído isso a mim como uma forma de dó, de caridade. Eu quero fazer por merecer. Eu sou uma profissional antes de ser mãe, né? E aí ela falou que não, me explicou, tal, acreditei. E tô tentando... Na verdade, até agora
trabalhando isso. Eu tenho certeza que foi merecido. Mas é isso, a gente é muito colocada de lado. Então, ai, nossa, vai dar função, vai dar o cargo de chefia para aquela que tem 3 filhos. Sim. Porque é interessante, né? As promoções, eu acho que há uma percepção masculina diferente da feminina, principalmente quando a gente é mãe. As promoções você dá não só pelo conjunto da obra, mas também pela possibilidade que aquela pessoa tem no futuro, assim, pelo potencial da pessoa. E eu acho que para as mulheres isso já é desafiador, e para as mulheres mães e para as mulheres mães atípicas, elas podem pensar, não, mas eu não posso me comprometer com isso tudo, né? Porque isso tudo, talvez eu não sou dona do meu tempo, eu sou uma cuidadora que eu administro meu tempo, mas meu filho é um pouco dono do meu tempo, né? Então eu acho que eu ia lhe fazer essa pergunta, se os cuidados com seus filhos já lhe barrou alguma ambição profissional, mas você já respondeu. Acho que a gente vai para o próximo bloco, que é sobre a gente está lançando um documentário no CNJ, precisamos falar de cuidados. Vai ser lançado dia 25 de maio. É um dos trabalhos do GT sobre cuidados do CNJ, que foi instituído em outubro, com um mês da gestão do ministro Fachin. Ele instituiu esse GT dos cuidados. É um trabalho que essa gestão tem dedicado atenção à gestão do ministro Fachin, e eu já disse, eu trabalho, a Regina, estamos nesse grupo. No ano passado foi lançado um dos primeiros produtos, foi a organização de um documentário dirigido pela cineasta Paula Saqueta, e que o CNJ pediu ajuda para os tribunais de todo o país, o tribunal que quisesse aderir, colhendo os depoimentos de acordo com a direção da cineasta, de acordo com o padrão de qualidade, e as pessoas iam naquelas unidades e gravavam. A nossa perspectiva era termos assim, umas 10 unidades que aderissem ao projeto e que a gente colhesse uns 30 depoimentos. No final, nós tivemos foi um sucesso a adesão. A gente teve 17 unidades que aderiram a esse projeto e colhemos 87 depoimentos. Aqui em São Paulo, os depoimentos foram colhidos na Justiça Federal. Eu era o ponto focal da região. Cada tribunal tinha um juiz ou uma juíza como ponto focal para conversar com o presidente do tribunal, para conversar com a assessoria de comunicação. A assessoria de comunicação aqui da nossa região foi assim sensacional. Foi a que colheu mais depoimentos. Colhemos 20 depoimentos, e a Juliana foi uma das protagonistas desse documentário. Eu me lembro que foi feito convite para a Juliana, e a Juliana mandou assim umas mensagens no WhatsApp para mim, muito emocionada, dizendo que ia se emocionar muito. E ao falar lá, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, Juliana, porque o que a gente via, as pessoas entravam sozinhas naquela sala e tinham 5 minutos para falar o que elas quisessem sobre cuidados. E o que a gente via na saída, Regina, era as pessoas desabando no choro. Assim, que acabava de falar, eu acho que passava a vida da pessoa toda ali em 5 minutos, era uma catarse. A Tati também foi convidada, e a gente estava conversando isso antes do podcast, e a Tati não conseguiu vir por causa exatamente da rotina dos filhos, e ela não mora em São Paulo, então tinha um deslocamento, né, da cidade que ela mora para cá. Então, assim, é interessante. A Juliana também adiou algumas vezes, e a gente tinha um prazo exíguo para gravar, mas eu queria que você contasse um pouco, Juliana, como foi essa experiência. Foi uma experiência muito boa. Eu fiquei muito surpresa com o convite, e grata também, porque quando a gente se torna mãe atípica e se torna mais cuidadora, e eu acho que não só como mãe atípica, porque tinha outros colegas que cuidavam de pais idosos, pessoas acamadas, filhos que adoeceram, que tiveram algum tipo de acidente e ficaram deficientes, a gente passa a ser invisível para a sociedade. Parece que as pessoas, aquele que fazia parte da nossa rede de amizade, eles somem. É como se a gente fosse um problema. Ninguém mais te convida para ir na casa dele. Por quê? Porque meu filho não para quieto.
Né? Então, aí ela não vai aceitar. Já presumem que a gente não vá, presumem muita coisa. Então, eu me senti ouvida. E de fato, quando você acessa tudo isso, porque na rotina, eu não tenho tempo para pensar o que eu faço. Então, eu programo o meu dia. Tal hora levanto, vou trabalhar, levo um filho na escola, levo outro para terapia, volto para. Se eu parar muito para pensar, eu não consigo agir. E quando você para e vai falar, você acessa tudo isso dentro de você, todo esse sentimento, né? Essa sobrecarga. E principalmente, eu sempre trago isso, assim, do deixar o eu de lado, né? O cuidado vem em primeiro lugar, porque é uma necessidade, porque se eu não cuidar, aquela criança ela vai padecer, ela vai se machucar, ela não vai comer, aquele adulto que precisa ser a fralda trocada, precisa de uma alimentação por sonda, não vai se alimentar. Então, o cuidado é superior às nossas necessidades pessoais, mas elas elas não são assim, adormecidas, elas permanecem na gente. Não é esquecida a gente, né? A gente só coloca em prioridade. Então, eu achei muito interessante, estou muito grata por ter esse convite de participar. Eu acho que trago uma visão, assim, uma vivência de outras mães de outras classes sociais, de outros, e que a gente quer ser ouvida. Acho que é interessante, nós precisamos ser vistas. Nós, cuidadores, precisamos ser vistos. Precisamos de planos que nos garantam uma aposentadoria no futuro. Porque parece que a gente é condenado a cuidar, depois a ser cuidado, depois de depender sempre do serviço público, que é precário no nosso país. Então, eu acho que é um trabalho muito bonito e eu acho que é só o começo. Eu acho que a gente tem que batalhar bastante, mas são sementes. É interessante, você ficou emocionada. É interessante o documentário, porque quando a gente mandou os 87 depoimentos para a cineasta, ela optou por não ter nome. As frases vão sendo completadas uma pela outra pessoa, como se fosse uma história só. De cuidados, é como se todo mundo estivesse falando a mesma coisa. É uma fala coletiva. Ficou muito bonito. Assim, no final tem o nome de todo mundo que participou, mas é muito interessante, porque no documentário vai dizendo assim, eu cuido, é um ato de amor. Aí a outra mãe diz assim, mas eu fico exausta. Aí a outra diz, não, isso aqui devia ser remunerado, porque é muito cansativo. Então, assim, parece que é todo mundo falando, eu acho que a arte entra no judiciário e em outros locais também para abreviar o olhar, né? A gente precisa falar de cuidados, mas precisamos começar a enxergar aquelas pessoas. Um dos depoimentos que eu nem sei se vai estar no documentário, que eu não vi o documentário final, mas eu vi as transcrições, então eu li todos os depoimentos. É uma moça tetraplégica de 20 anos, que ela ficou tetraplégica aos 10. E aí ela diz assim, todo mundo pensa que eu sou só cuidada, né? Mas eu cuido dos meus pais, eu cuido da cabeça deles, para eles não ficarem assim tão preocupados comigo. Eu achei isso tão lindo, porque assim, você muda toda a sua visão dos cuidados também. Claro que o cuidado, a gente está falando aqui com vocês, duas mães que ficam exaustas, mas então assim, eu vou passar um pouco para outra pergunta que a gente, quando estava conversando sobre o documentário, uma hora que a gente disse que vamos direto à fonte do ser, a gente estava no grupo do WhatsApp, e aí eu vou perguntar para Tati, usando essa música, que é a composição do Lô Borges e do Márcio Borges, que é cantada, eu gosto da versão do Milton Nascimento, mas tem outros que Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, que eles dizem assim, cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos vitais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Então, Tati, o que você diria para o seu Theo? O seu Theo, coisas que só vocês dois viram. A primeira escola que meu filho estudou, uma escola de renome em São José dos Campos, escola cara. No final do ano letivo, a professora me chamou numa reunião, né?
e basicamente expulsou ele da escola. Falou, olha, não tenho condição de ficar com ele aqui. E no final de tudo, falou assim, inclusive a professora falou na reunião assim, inclusive no final do ano eu larguei ele de mão. Essa foi a frase. Eu estava grávida da minha segunda filha. E aí meu marido me pegou pelo braço, vamos trocar de escola e tal. E eu grávida, né? Eu nem estava, como se eu não estivesse processando aquela informação, sabe? Se eu tivesse uma coisa para dizer pro meu filho, era essa, eu nunca vou largar a mão dele. É isso mesmo. Eu vou ser aquela pessoa que não vou largar a mão dele. Você, Ju? Eu também passei por uma situação semelhante em uma escola, São Caetano, renomada, tradicional, com quase 100 anos, caríssima, em que meu filho foi... ele era chamado de TEL autista. E aí eu me perguntava, então o diabético é chamado de TEL diabético? O hemofílico é João hemofílico? Porque o meu seria TEL autista, né? Mas era. E também fui convidada a retirá-lo da escola. E só que o Theo, ele, apesar de ele estar começando a falar agora, quando ele era menorzinho, ele tinha uma fala, que era uma ecolalia. Ecolalia é quando a criança fica repetindo aquela frase, meio que sem função. Mas ele falava, tem que acreditar. E isso eu gravei muito comigo. Então, quando a gente tá junto, tem que acreditar. Nós vamos acreditar, nós vamos mudar. Porque eu tirei ele da escola, eu pensei em várias coisas que eu poderia fazer com a escola. E acabei não tomando nenhuma atitude, mas levei para uma escola municipal, onde ele foi super acolhido, super bem recebido e me surpreendeu. E é isso, nós vamos acreditar até o fim. A gente também não larga a mão, vamos junto. Regina, e a academia tem o que para oferecer? Assim, será que o Plano Nacional dos Cuidados e a lei mesmo dos cuidados, ela traz outro horizonte para essas crianças e para as mães e para todo mundo que cuida? Acho que ouvindo esses dois depoimentos que nos emocionam, né, e nos fazem, acho que refletir muito sobre a relevância da gente fazer esse tipo de conversa, né? Me chama a atenção, e vou fazer a amarração da política de cuidados a partir daí, a importância de um debate público e de investimentos públicos no cuidado, né? A gente estava, enfim, acho que Tati mencionou e Juliana também agora, essa migração, né? A escola privada, muitas vezes o mercado, quando deixa de dar lucro, ele expulsa a gente, nossos filhos, né? O segurado do plano de saúde que está dando gasto demais, o plano de saúde também diz que, né, já não cobre mais aquilo. E aí, o que sobra da política, o que sobra é a política estatal de cuidado. Então, a escola pública hoje, e a gente tem visto esse movimento em São Paulo muito claramente, de mães atípicas que precisam, são obrigadas, né? Os filhos são convidados a se retirar das escolas, e a escola que consegue acolher são as escolas públicas. Isso é interessante discutir porque num momento em que fala-se, né, muito sobre Estado mínimo, redução de políticas, a gente não precisa mais disso. O cuidado vem dizer assim, não, a gente precisa de orçamento para cuidado. A gente precisa investir em saúde pública e a gente precisa investir em educação pública porque é o Estado que oferece isso para essas crianças. São instituições de acolhimento para idosos, de idosos que muitas vezes também são expulsos, né? Então, nesse ponto, o atual governo federal fez, por meio da sua Secretaria Nacional de Cuidados e Família, se dedicou, né, desde 2023, foi uma construção muito bonita, também somada ao Ministério de Mulheres, dessa Política Nacional de Cuidados, essa lei que foi aprovada em 2024. A gente tem agora o Plano Nacional de Cuidados, chamando estados e municípios a aderirem e investirem em políticas de cuidado, porque a gente sabe que na ponta, na hora que todo mundo desiste, a gente tem essa teia de segurança que ainda é o Estado, né? Ainda é a Seguridade Social e, de forma mais ampla, o Estado. Então, a política nacional é muito relevante, chamando atenção para isso, para essa necessidade de investimento e dessa teia. Inclusive,
Vivi, e eu vou aproveitar, a Inês deixou esse fio aberto, né? Mas deriva da política de cuidados uma série, não só as políticas diretas, né? Então, investimento em cuidotecas, lavanderias coletivas, ampliação das creches, mas também ajustes normativos. Então, a gente essa questão da licença maternidade, isso é uma lei do ano passado, 2025, a Lei 15.222, que foi uma iniciativa do governo federal, justamente que fez essa correção. Então, a partir do momento que bebê ou mãe ficam em internação, a licença maternidade só vale da alta médica. Então, assim, muito por conta da política nacional que está jogando luz e dizendo o que a gente precisa corrigir aqui. E aí eu acho muito bacana esse movimento agora do Poder Judiciário, a partir do Conselho Nacional de Justiça, a partir do CNJ, de criar um GT de cuidados para pensar e formular uma política de cuidados no judiciário que pense para dentro e para fora. Né, como as servidoras, as magistradas, as terceirizadas, as estagiárias são afetadas para dentro e também como é a prestação jurisdicional para fora, né? Vocês deram belos exemplos para dentro e para fora do cotidiano de vocês e também de decisões, enfim. E acho que essa é a beleza da gente conseguir costurar e pensar os cuidados dessa forma tão transversal e a partir dessa demanda, assim, a gente precisa desse amparo, a gente precisa... o cuidado chama atenção para a nossa vulnerabilidade, para a importância da gente se dar a mão, de uma olhar para a outra e da gente se ajudar, né? Então, se a gente conseguir fazer isso institucionalmente também, acho que a vida de todo mundo melhora muito, né? Eu acho que encerramos aqui. A gente fala que cuidado é trabalho e que o amor não deve ser o centro, mas o amor é o centro, né? É o centro. Eu só vi amor hoje nesse episódio, então estou muito feliz. E vale dizer, né, que o cuidado agora é direito. Né? O que a política nacional fez foi criar uma lei que diz que é direito humano, né? Um direito fundamental o cuidado. E não é um favor. Não é um favor. E é um direito fundamental em 3 dimensões: ser cuidado, cuidar e ao autocuidado. Então, são essas 3 dimensões que são base aqui da nossa conversa, né? Pois é, porque quando a gente fala de amor, a gente fala muito assim, no privado, né? Eu me lembro que quando eu convidei a Juliana para ela falar, ela disse, mas eu me sinto assim porque é uma coisa privada. Não, não é privado. Nós precisamos falar de cuidados, porque os cuidados são direitos, é um direito nosso, é um direito de cuidar, de ser cuidado e do autocuidado. Então, a gente trazer o amor e é um grande desafio, né? Porque eu acho que essa questão dos cuidados, quando eu vinha para cá gravar, e eu tenho pensado nisso, trabalhando nos últimos anos, pesquisando sobre cuidados, que parece muito com a luta da violência doméstica, nesse sentido de que, não, isso é uma questão privada. Não, vamos trazer, não que os cuidados, não, assim, não estou comparando, mas estou comparando a questão, a violência também se dava no âmbito restrito, familiar, e que parecia que era uma dinâmica familiar. Não, isso é um assunto público, que precisa de políticas públicas, que exige o reconhecimento de direitos como a gente tem agora. Então, eu acho que ficamos aí, se vocês quiserem dar umas palavras finais, mas eu saio daqui muito feliz de ter gravado com vocês e que da Jufesp, agradeço a Luísa, a presidente da Jufesp, por ter tido a ideia de, no mês das mães, trazer o tema dos cuidados e com 2 mães tão maravilhosas, e com essa pesquisadora incrível. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje ouvindo tanto amor, sentindo tanto amor. Eu agradeço a oportunidade de participar. Sobre o amor, eu costumo dizer que quando a gente ama, não quer dizer que a gente não cansa, né? Amar também cansa. O cuidar é exaustivo. E a gente nunca vai parar de amar, né? Mas ter esse suporte como um direito traz uma esperança de que dias melhores virão, porque a perspectiva de futuro é triste quando a gente olha, mas vamos acreditar, né? Tem que acreditar no plano, em tudo. Obrigada. Eu também queria agradecer, me emocionei aqui e
E é um tema extremamente importante no momento que a gente traz isso como um valor que sustenta a democracia. E por que estavam lucrando tanto com isso, às custas desses corpos, dessas mulheres que estavam sendo usadas, literalmente, né? Isso vem desde a época da escravidão até os dias de hoje, que elas vêm sendo usadas. E no momento que a gente reconhece isso como um direito humano, no momento que a gente reconhece isso numa legislação e reconhece isso dentro das políticas institucionais e que isso é algo que deve ser compartilhado, como era na questão da violência doméstica, entre comunidade, família, iniciativa privada e o Estado. Os quatro temos que tirar esse valor de debaixo do tapete e sustentar essa democracia de uma forma mais equânime. Eu também só tenho a agradecer por participar desse quase que um letramento, né, que a gente está trazendo para a sociedade, que espero que nas próximas gerações isso fique mais consolidado. Você, Regina? Rapidamente, só queria agradecer pelo convite, a AJUFESP, em especial a Inês, aqui, que nos conduziu brilhantemente. O jabá da Rede Cuide? Vou fazer. Vou frisar o quanto é incrível que a gente possa tratar desse tema nesse espaço, abrir a porta para esse debate, acho que é o primeiro passo, né, a gente conhecer melhor. Então, fazendo o merchan, para quem quiser conhecer um pouco das pesquisas da Rede Cuide, né? O nosso site é cuidado.sebrap.org.br. E na pandemia, com uma outra colega que é professora em Cambridge, a Bruna Angotti, a gente fez um podcast que se chama Cuidar Verbo Coletivo. Depois ele virou um livro em PDF de fácil acesso, mas em que a gente entrevistou cuidadoras, pessoas que lidam com cuidado no dia a dia, na prática, no trabalho de cuidado, e também especialistas no tema, esses grandes nomes. Então, a Helena Irata falou pra gente, a Nádia Guimarães falou pra gente, o pessoal da Secretaria Nacional de Cuidados também foi entrevistado. Então, para quem quiser ter um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, sem precisar ler, tem um podcast lá que tá guardadinho, Cuidar Verbo Coletivo. Obrigada. Obrigada. Eu também vou fazer o jabá do Precisamos Falar de Cuidados, que é o documentário que vai ser lançado pelo CNJ no dia 25. Eu acho que a cerimônia de lançamento vai ser presidida pelo ministro Fachin. Vai contar com a participação da diretora do documentário, da Paula Saqueta. E é interessante que o documentário surgiu ano passado. A Paula Saqueta veio apresentar aqui no tribunal, na IMAG, no Tribunal da Terceira Região, um episódio do Eu Presos, que era exatamente das mães presas que amamentavam, encarceradas que amamentavam. E foi muito. A gente estava discutindo o HC que estava em julgamento no STJ, para considerar a amamentação como trabalho, né? Já era nesse tema dos cuidados, e surge a ideia a Paula é diretora de um documentário, Precisamos Falar do Assédio, de 2013, e Paula, você não toparia fazer outro documentário sobre cuidados? E esse documentário aconteceu. Então eu acho que vai ser muito bonito e fica ali para vocês pensarem juntos, vamos pensar coletivamente sobre os cuidados, e para os colegas da magistratura, vamos incorporar isso nos nossos julgamentos e na parte na administração, né? Na administração, assim, falar de cuidados é falar da vida, e é falar de uma vida mais justa e mais democrática, né? Então eu agradeço, e fica aí esses convites, esses jabás, para a gente estudar mais sobre o tema e pensar mais e olhar as pessoas que cuidam e como pessoas que precisam também ser cuidadas e que têm o direito do autocuidado, né? Então, obrigada.